Nós iniciamos aqui então na nossa parte 2, ação livre, autonomia e autorrealização. Nós tínhamos visto isso no vídeo anterior, nós tivemos que parar porque já tinha extrapolado 55 minutos, na verdade tinha que ser só 40, então acabei indo mais do que eu deveria, né? E nós tínhamos visto exatamente essa parte aqui da ação coagida, autorrealização, liberdade como estado mental, né? Que está dentro aí do quadro da ação livre, autonomia e autorrealização. E vamos dar uma descida. Então, se você está pegando esse vídeo, que é a parte 2, é melhor você pegar a parte um, porque a parte um vai te explicar a parte 2, obviamente, mas faz parte do jogo, entendeu? Você pegar essa coisa no contínuo, porque senão se você pegar coisa cortada vai ficar complicado, entende? Então, volta um pouquinho, pega a parte um, tenha paciência. Eu sei, 55 minutos é bastante coisa, mas se for o caso, coloca um podcast, vai ouvindo, e aí depois você pega a parte 2, tá bom? Então vamos continuar aqui para próximo slide. Definições, deixa eu dar uma fechada aqui. Definições persuasivas de liberdade. Pela conotação laudatória da palavra liberdade, os autores muitas vezes se sentiram propensos a defini-la abrangendo unicamente aquelas relações de liberdade que mais valorizavam, ou que mais valorizam. Essas definições persuasivas são úteis não como instrumentos das ciências sociais empíricas, mas como expedientes retóricos, né? Então aqui nós temos então a diferença entre o todo e as partes. Rousseau e os demais teóricos eles vão sendo como que elementos na construção de algo muito maior, né? Que é a ciência política, por exemplo, que é o conceito político de liberdade, que é aquele que nós estamos vendo agora, né? E nós temos que quebrar um pouco essa ideia essa concepção de que política é algo ruim. Na verdade, política é algo essencial, né? Não é ruim, não. Agora, ela pode se transformar politicagem, aí se torna ruim. Ela pode se tornar uma política de corrupção, ela se torna ruim. Mas, no centro, todo ser humano é um ser político, porque ele tem que viver em sociedade. Ele só sobrevive em sociedade, né? Então, definições persuasivas de liberdade. Então, Rousseau. Obedecer às leis estabelecidas pela sociedade é ser livre. Visava exortar os cidadãos à obediência, não explicar o significado da liberdade. Então, Rousseau não adentra a questão conceitual do que é a liberdade. Mas é necessário entrar na questão conceitual do que é a liberdade? Olha, é necessário quando a gente pensa em função da filosofia, né? Que é a base da nossa sabedoria, né? Aí sim, aí é necessário. Mas se não, não. A gente lida com a questão da liberdade o tempo todo, a gente experiencia a liberdade o tempo todo, a gente tem noções da não liberdade, da liberdade, dessa mútua complementariedade, né? Então, obedecer às leis estabelecidas pela sociedade é ser livre. Então é aquela questão, vamos voltar aqui, da liberdade como estado mental. A quem encontra o sentido da liberdade submetendo-se a uma autoridade que o condicione a querer fazer aquilo que precisa fazer, né? Então, aquilo que precisa fazer, no caso do Rousseau, é aquilo que a lei estabelece. E isso é um tanto quanto natural para a gente, né? Pai e mãe estabelecem leis para a gente desde criança e a gente vai se acostumando com a ideia de seguir as leis, seguir as regras em função daquilo que acontece se você não segue as regras, ou seja, das sanções, né? E em função também dos prêmios que a gente recebe, né? Principalmente quando criança, os pais, para estimular a gente a obedecer às regras, eles nos dão assim uma série de incentivos em relação a cumprir a lei corretamente, né? Isso faz parte da educação, mas isso não faz parte da vida. Algumas pessoas ficam presas nisso e entendem tudo o que existe em volta delas como sendo o binômio sigo, sou recompensado. E essas pessoas têm grandes impactos sobre a vida, porque normalmente são negativos, porque não, a nossa vida não é feita de se eu sigo tudo certo eu sou recompensado. Muitas vezes é ao contrário, você segue tudo certo e não é recompensado coisa nenhuma, né? Então, e as pessoas entram em colapso emocional, paralisam, não conseguem mais sair do lugar a partir disso, não conseguem mais desenvolver nada, porque começam a desenvolver medo, né? E uma espécie de, a gente pode dizer assim, uma espécie de não confiança em si mesmo, né? Perde o sentido de confiar, autoconfiança em função de ter feito tudo certo e não receber a, 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 a recompensa, o incentivo, né? O fator motivador da felicidade no final, né? Então isso tem que ser superado, né?
E isso pode, às vezes as pessoas arrastam isso até o final da vida, né? E o que é muito triste, porque ainda não percebeu que não, que o jogo da educação não é o jogo da política, não é o jogo da vida experienciada tal como ela é, né? Vamos continuar aqui. Função retórica. Essas definições aqui no texto, né? Função retórica. Essas definições com o objetivo de convencer e não de explicar foram utilizadas para propor todo tipo de ideologia política, do liberalismo clássico ao socialismo, do republicanismo ao autoritarismo. Nossa, não sei nada disso, estou olhando aqui a primeira vez, ou talvez a primeira vez não, mas eu tenho algo na minha memória que falava sobre liberalismo, alguma coisa que eu vi no segundo grau, depois talvez na faculdade, mas não lembro muito bem. Ao socialismo, o socialismo teve aquela galera do comunismo, não tem a ver. Não tem a ver? Não tem a ver, é outra coisa. Mas nós vamos ver aqui nas próximas aulas que nós tivemos aqui no YouTube, né? Nós vamos ver isso. Do republicanismo ao autoritarismo. Tudo isso nós vamos ver, né, sistematicamente, tá bom? Então, definições persuasivas de liberdade proporcionam ao autor a possibilidade de exprimir de maneira afirmativa seu ponto de vista normativo, mas não descrevem a realidade empiricamente, né? Então, nós tínhamos lido isso lá em cima, repetimos aqui dentro, né? Existe uma questão, então, importante de retórica, de persuasão. Te persuado que, mas eu não te explico o que é, né? Isso é a questão de teoria, né? A filosofia resiste a isso. A filosofia sempre gosta de se mover para os seus fundamentos, né? Pesquisar aquilo que nós chamamos de fundamentos, de razões primeiras, né? E em termos de filosofia mais eurocêntrica das essências, né? Então, função retórica. Essas definições com o objetivo de convencer e não de explicar foram utilizadas para propor todo tipo de ideologia política. Ideologia é tudo ruim? Não. Ideologia quer dizer, existe uma questão de um modelo político, e esse modelo político, né, nós temos aí uma questão de convencimento para que você acredite naquele modelo, invista a sua vida naquele modelo, defenda aquele modelo, né? Claro que nós vamos começar a explorar as questões de por que esses modelos existem, como eles organizam a nossa sociedade, de modo que a religião faça parte disso, de modo que as filosofias façam parte disso, né? Tudo isso tem uma função, a função de organizar a sociedade para que a gente possa viver bem, né? Então nós temos aí um modo de pensar que é do liberalismo clássico, um outro modelo de pensar que é o socialismo, o republicanismo e até mesmo o autoritarismo, né? Então é claro que isso são modelos, precisam ser explicados na sua acepção histórica, na sua acepção filosófica, na sua acepção política. Então aqui não temos tempo suficiente para isso, porque afinal de contas já foram 8 minutos, já indo para 9 minutos de explicação, né? Mas aí nós vamos fazer outros vídeos é melhor do que aula, vídeos para que a gente possa experienciar essas novidades cognitivas que vão sendo colocadas na nossa mente, já foram colocadas e são retomadas agora de uma, talvez de outra maneira, né? Então vamos para o próximo slide aqui, deixa eu apagar aqui para você ler o título junto comigo. 5. Liberdade como proteção dos direitos fundamentais. Nós passamos já para uma outra fase, né? Que é a fase dos direitos fundamentais, dos direitos humanos. O liberalismo clássico de Locke a Spencer sustentava que o Estado tem o direito de limitar a liberdade de alguém unicamente quando for necessário proteger os direitos fundamentais de outro, muitas vezes considerados como os próprios direitos naturais. Entra uma outra questão que nós vamos ter. Não vai dizer que nós vamos ter que ver isso em outra aula. Vamos. Outro vídeo. Por quê? Porque direitos naturais tem a ver com lei natural. Lei natural tem a ver com uma herança que vem do cristianismo, certo? Mas não é única e exclusiva do cristianismo, né? No cosmopolitismo chinês também, lá está lá a lei natural como tal. Como tal. Como tal? Tal. Ah, como tal. O tal do tal, é isso, tal do tal. Tal. T-A-O. Né? Que é um outro princípio que a gente vai ter que ver. Mas a gente não vai ver nessa playlist. A gente vai ver lá na filosofia chinesa e estudos budistas, tá bom? É lá que a gente vai tratar dessas questões. Aqui nós estamos vendo já uma questão de ciências sociais, ciência política, né? Ciências sociais se abrem antropologia, sociologia e ciências políticas, né? Então, esse cabedal todo mistura tudo, vira ciências sociais. Mas aqui nós estamos fazendo um foco em ciências políticas, né? Então, liberdade como proteção dos direitos fundamentais.
O liberalismo clássico de Locke a Spencer sustentava que o Estado tem o direito de limitar a liberdade de alguém unicamente quando for necessário proteger os direitos fundamentais de outro. Então o Estado tem o direito de interferir se for para proteger os outros da sua, não da ação do Estado, mas da sua, da minha, da sua ação. Muitas vezes considerados como os próprios direitos naturais. Eu vou ter que estudar direito natural, portanto, como eu já falei. Princípio central. Nenhuma sociedade onde estás... vamos ler de novo. Nenhuma sociedade onde estas liberdades não são, no seu conjunto, respeitadas por ser considerada livre. Nenhuma sociedade onde essas liberdades não são, no seu conjunto, respeitadas por ser considerada livre. John Stuart Mill, um pragmatista, utilitarista, uma sociedade onde pode ser considerada livre somente na medida em que se fundamenta nos princípios do deixar livre, laissez-faire, que se faça. Então, e o que é isso? Não vai me dizer, não vou ter que ver isso? Vamos ter que ver em outro vídeo também essa ideia de laissez-faire e ligado à ideia do liberalismo, a ideia do mercado liberal. Também entramos já aqui na fase do neoliberalismo. Vamos ter que ver tudo isso ponto a ponto. Mas tudo isso está puxado pela liberdade, percebe? Todos esses mecanismos, todos esses modelos políticos, tudo isso que nós estamos vendo tem a ver com a liberdade. O centro disso é a liberdade. Se é o nosso canal, a nossa perspectiva vai estar sempre ligada à questão da liberdade religiosa, liberdade de crença, liberdade de voto, liberdade de escolha, liberdade de estilo de vida e assim por diante. Então a questão aqui central é a investigação da liberdade, e através dela nós vamos puxando todos esses elementos. Direitos e deveres. Uma pessoa que possua direitos legalmente determinados e esteja sujeita aos deveres, a eles correspondentes, é livre, embora possa ser não livre sob outros aspectos, por exemplo, por causa da exploração econômica ou da pressão social. Então, a pessoa pode perder, portanto, a sua liberdade e passa a ser não livre em função de uma exploração econômica, ou de uma pressão social. O grupo quer que você faça isso. Por exemplo, os alemães, no período do nazismo, muitos deles não concordavam com a morte dos judeus, nem com os gulags, que eram postos judeus, mas a pressão social que era imposta sobre eles, ou você faz, ou você não pode mais comprar coisa, ou você faz, ou você é amigo dos judeus, ou você fez com que eles cedessem a isso. Eles passam a não ser livres. A questão aqui de não ser livre envolve a questão de não poder escolher. Se não há escolha, então não há culpa, não há dolo. Certo? É aí que implica-se a coisa. Existe dolo, existe culpa, de fato, quando você não pode escolher? Então, abre-se essa questão toda, E aí tem uma coisa chamada de julgamento de Nuremberg, que nós vamos ter que ver também. Como é que as pessoas daquele período determinaram referências em relação a esse grande problema que é a da não liberdade como expressão da culpabilidade. Então agora, passo aqui para o próximo, caso da Corte Suprema dos Estados Unidos. A Corte Suprema considerou certas leis que fixaram mínimos salariais e máximos de horas de trabalho como violadoras do princípio constitucional da liberdade. Tais regras não eram necessárias para a proteção dos direitos fundamentais, constituindo limitações arbitrárias da liberdade contratual entre empresários e assalariados. Veja. Como? E o sindicato? Então, são perspectivas distintas de grupos sociais, de valores sociais, que se alinham e que determinam o que é o que não é em uma dada sociedade, no caso, a sociedade norte-americana. A sociedade dos Estados Unidos, que não envolve a sociedade do Canadá, nem do Alasca, portanto não é norte-americano, não é só ali, México também, Então, dos Estados Unidos. A Corte Suprema considerou certas leis que fixaram mínimos salariais e máximos de horas de trabalho como violadores do princípio constitucional da liberdade. Ou seja, se eu tenho um não fazer, uma não liberdade, que você não é livre para fixar mínimos, deixar de fixar mínimos salariais e máximos de horas de trabalho, ou seja, vai ter esse ponto máximo aqui, você não vai poder ultrapassar. A Corte Suprema norte-americana disse que não, pelo menos aqui em 98, dentro desse contexto, que é o contexto do dicionário político Norberto Bobbio, certo? Não vamos
deixar de ter isso em mente. Isso que não é verdade absoluta. Toda verdade que não é absoluta, só verdade religiosa é verdade absoluta quando é dogma. Que aqui não é. Então aqui é sempre uma verdade contextual, sempre uma verdade convencional, não é uma verdade última. Né? E a verdade última, por exemplo, na filosofia budista, nem é isso. Você não pode determinar o que é verdade última. Por quê? Porque a verdade última é a vacuidade, a possibilidade relacional das coisas, a interdependência entre as coisas, o modo como as coisas realmente são na sua interdependência. O que fala muito com a filosofia cristã de Agostinho, no sentido de creatio ex nihilo, a ideia de um vazio onde as coisas se manifestam, onde Deus cria o ser humano. Portanto, o ser humano não é cheio, o ser humano é vazio, ele é relacional, ele sempre tem que agir em conjunto, ele nunca é em si mesmo, como muitas pessoas gostam de achar que elas são. Principalmente quando elas acham que pessoas que são artistas são deuses do palco e que aqueles deuses são invioláveis. Eu coloco pôsteres na minha casa e falo, olha meu Deus, não. Né? Isso não. Por quê? Porque na verdade é uma admiração que a gente tem e daí a gente comete o erro de achar que aquelas pessoas são muito assim, né? Assim como líderes políticos também. Não, na verdade todas essas pessoas são, na sua essência, vazias, porque foram criadas a partir do nada por Deus. Né? Só Deus é. Então, quem é como Deus? Ninguém, porque só Deus é. Então aí nós temos aí a questão de um retorno para as bases da filosofia cristã que consideram essas questões como sendo vazias. Mas voltando ao nosso ponto original, que a Corte Suprema considerou certas leis que fixaram mínimos salariais e máximos de horas de trabalho como violadores do princípio constitucional da liberdade. Aqui no nosso país não é assim, ainda bem. Porque aqui nós temos mínimos salariais, nós temos máximo de horas fixadas, né? Principalmente para o trabalhador seletista. Trabalhadora, que está fora da CLT, não é assim. É esse princípio constitucional da liberdade que nós temos aqui no nosso país, que faz com que ele trabalhe muitas e muitas horas. E o conselho para você é, se você cai dentro de fora da CLT, é melhor você fazer aquilo que você gosta. Porque se você estiver fazendo aquilo que você não gosta, meu irmão, minha irmã, se prepara pro perrengue. Né? Vai adoecer, porque aí é outra coisa, né? A gente sempre tem que buscar fazer aquilo que gosta se for cair fora da CLT, tá bom? Então aí você não sente tanto. Né? Mesmo que você não receba o salário que lhe é devido, que ele é devido regularmente pela lei, etc. Se você está fazendo aquilo que você gosta, você ainda tem energia suficiente para fazer as coisas. Se não, vai ser complexo. Aí é a luta pela sobrevivência mesmo, e de fato é muito cruel a coisa, né? Mas vamos continuar. Tais regras não eram necessárias para a proteção dos direitos fundamentais, constituindo limitações arbitrárias à liberdade contratual entre empresários e assalariados. Portanto, a liberdade contratual norte-americana, vamos dizer assim, norte-americana não, dos Estados Unidos, desculpa aos mexicanos, aos canadenses, pessoal do Alasca e tal, mas essa liberdade dos Estados Unidos, então a liberdade contratual, fala que não, né, que não atinge diretamente a proteção dos direitos fundamentais, né, então não viola. A pessoa continua sendo protegida pelo Estado dos seus direitos fundamentais, é uma proteção mínima, né, então, portanto, a liberdade contratual deve ser essa. É claro que isso fundamenta o neoliberalismo, né, dos Estados Unidos e o modo de pensar dos Estados Unidos, que a gente não deve, eu acho, colocar no nosso país, em função de que é necessário uma base fundamental que levante o nosso país, né, que dê poder de compra, poder de circulação das pessoas. Do contrário, a gente vai acabar caindo na exclusão dos pobres, né, e a exclusão dos pobres é sempre uma exclusão também de mercado consumidor, de movimentação financeira dentro de um capitalismo um pouco mais avançado. Excluir pobre não é jogo, mas existem modelos neoliberais tardios que querem excluir o pobre, colocar até como bode expiatório para que o sistema funcione. Na verdade, é uma autodestruição que ocorre. Mas nós vamos ver depois, tá bom? Alguém pode estar tá escandalizado comigo, fala, professor Plínio, você está falando uma bobagem agora, o que está acontecendo? Não, são opiniões, mas eu tenho que fundamentá-las, né? Aqui não é o momento, né? Mas vamos lá, vamos continuar aqui. Então aqui nós temos um próximo ponto, liberdade como satisfação das necessidades fundamentais. Né? Então, liberdade como satisfação das necessidades fundamentais. Os neoliberais observam que o direito de adquirir as coisas indispensáveis para viver pouco valor tem para os que não possuem a possibilidade de adquiri-las. O Estado deveria tornar essas coisas acessíveis a todos, o que implicaria uma situação limitadora da liberdade individual. Né? Então aí nós temos a ideia de Estado máximo, do Estado que cuida da economia, etc. Né? Nós aqui no Brasil nós não temos o Estado máximo.
O que nós temos é uma aproximação muito ruim de Estado e no sentido de que deveria, eu acho, né, interferir mais na economia. Ah, eu não concordo com você, professor Plínio. Certo, eu disse para você que são opiniões. Aqui eu tô dizendo para você que é opinião. Eu não estou te doutrinando para você pensar como eu. Eu tenho que te mostrar aquilo que eu acho prós e contras, mas não é agora. Né? Mas aí a gente vai vendo à medida que a gente for avançando nesse nosso percurso complementar às aulas da pós-graduação em Ciências da Religião, percurso complementar às aulas de filosofia da religião, percurso complementar às ideias relacionadas à teologia, ao direito, à administração, tá bom? Isso tudo são complementos que a gente vai dando. Né? E complementos muito gerais, para que você tenha uma ideia daquilo que está ocorrendo. Porque isso, na verdade, é fonte de pesquisa, né? Para escrever artigos, etc. A gente precisa de um foco muito maior. Aqui eu tô colocando meu tempo para que você possa ter uma ideia geral e não se sentir perdido no desenvolvimento das suas pesquisas. Ou ainda, se você não pesquisa nada, não está inserindo em nenhum programa, ótimo, você está pegando informações que vão fazer diferença para a sua vida, dependendo daquilo que você está escolhendo pensar. Né? Então, aqui nós entramos com outro momento, que são os neoliberais, já na primeira metade do século XX, eles vão surgindo, né, com uma outra perspectiva de modelo econômico, observam que o direito, e também político, né, observam que o direito de adquirir as coisas indispensáveis para viver pouco valor tem, né, então, para os que não possuem a possibilidade de adquiri-las. Né, o Estado deveria tornar essas coisas acessíveis a todos, que implicaria uma situação limitadora da liberdade individual. Então, definição neoliberal. Liberdade pessoal significa o poder que o indivíduo tem para assegurar para si alimentação, moradia e vestuário suficiente. Temos aqui que incluir também o transporte. Né? Liberdade da necessidade. Ah, mas não gosto do neoliberalismo, vou detonar o neoliberalismo, eu tenho que matar o neoliberalismo. Tá. Aí é uma questão pessoal sua. O que eu estou tentando mostrar para você aqui é que existem essas definições e que essas definições estão presentes e que a gente tem que pensar a respeito. Eu não estou me posicionando exatamente nem a favor nem contra nesse momento. Estou mostrando para você que existe, que você tem que pensar a respeito. Mas claro que aqui, por uma mera definição neoliberal, liberdade pessoal significa o poder que o indivíduo tem para assegurar para si mesmo o quê? Alimentação, moradia e vestuário e transporte suficientes para a sua sobrevivência. Pressupõe uma série de coisas, né? Que nós temos que investigar aqui. Com seus principais baluartes, estamos von Mises e Hayek, mas nós temos que pensar a respeito. Por quê? Porque esse neoliberalismo já está no mundo, já está funcionando. Então nós temos que pensar a respeito. Não adianta ficar eu quero derrubar tudo, e aí você vai fazer o que a respeito? Nós temos que aperfeiçoar sistemas e não derrubar sistemas porque sim, porque a gente não é a nossa preferência pessoal, porque a gente pensa que é injusto, etc. Claro, mas aí você tem que passar por um processo de reforma, de pensamento, né? Não um processo de alta destruição sem colocar nada depois. Né? Então vamos voltar para aquilo que já aconteceu no passado, porque era melhor. Né? Aí a postura reacionária aí não resolve também. Né? Então é necessário um estudo contínuo, um pensamento crítico, analítico em relação à coisa, mas acima de tudo um pensamento interrelacional. Mas vamos lá. Liberdade da necessidade. A liberdade da necessidade, ao contrário da liberdade de expressão, não se refere diretamente à liberdade social, e sim à ausência de necessidade e à presença de um nível de vida satisfatório para todos. João Paulo II dizia isso, por exemplo, né? Enquanto a América Latina não tiver essa liberdade da necessidade, ela não consegue produzir pensamento religioso autônomo, porque ela está sempre se preocupando com a sua própria sobrevivência. Claro que isso era uma crítica à teologia da libertação, né? Mas isso mostra para a gente alguns aspectos e perspectivas que estão relacionados àquilo que o pessoal chama de primeiro mundo, que eu não concordo com a classificação, né? Mas e que chamam a gente de terceiro mundo, né? E que também não concordo nem um pouco, acho bem discriminatória e absurda essa ideia de classificar a gente a partir dos parâmetros do primeiro mundo, né? O que são o mundo ideal é o mundo deles, mas o mundo deles foi construído a partir da exploração do nosso, né? A partir de uma colonização do nosso mundo, a partir da extração das coisas que nós temos aqui, levados para eles, para fundamentar o mercado deles a preço de nada aqui dentro. Né? Então nós temos que pensar a respeito. Né? Então essa liberdade da necessidade, na perspectiva do Norberto Bobbio, que eu falei, é uma perspectiva italiana, lá no primeiro mundo, então eles começam a dizer essas coisas. Mas a gente não tem que abraçar isso não, nós temos que pensar a respeito. Né? Então, Roosevelt e os necessitados. Os homens necessitados não são homens livres. Eles têm pouca liberdade de escolha e são socialmente não livres com relação aos poderosos do ponto de vista econômico.
né? O que afeta diretamente a ideia da liberdade do Hegel, por exemplo, que achava que homens livres são os homens que vivem no sistema democrático. Mas os homens aqui do Roosevelt estão no sistema democrático. E se eles estão dentro do sistema democrático e não são homens livres, por quê? Porque eles têm pouca liberdade de escolha e são socialmente não livres em relação aos poderosos do ponto de vista econômico. Tem até um filme, né, que é um filme de comédia, que o Keanu Reeves faz parte, uma galera toda faz parte ali, para mostrar que como o indiano não tem liberdade nos Estados Unidos em relação às escolhas que faz, né? E aí eles brincam com a questão da liberdade do livre-arbítrio, né? E aí o anjo interfere naquelas relações, e aí depois, né, nós temos um desfecho muito interessante, que parece muito parecido com alguns aspectos da filosofia de libertação da América Latina ali dentro, né? Mas na verdade não é, mas se aproxima muito, por quê? Porque ao notar como os indivíduos são socialmente não livres com relação aos poderosos do ponto de vista econômico, se chega num ponto comum de críticas, né, de análise crítica. Mas continuamente, atualmente a Corte Suprema, né, atualmente 98, né, interpreta a liberdade incluindo no seu conceito as leis sobre mínimos salariais e outras, regra e proibições razoáveis impostas no interesse da comunidade. Liberdade inclui a não liberdade social desejável e exclui a liberdade social não desejável. Né? Isso nós vamos ver depois também, mesmo porque você deve estar cansado que eu estou falando há 27 minutos, mas vamos continuar aqui. Então, liberdade como governo fundamental no consenso. Nós estávamos no 11, nós vamos para o 12 agora. A definição de liberdade como governo fundamentado no consenso é utilizada para expressar a norma pela qual o governo deveria fundamentar-se no consenso dos governados, normalmente governo representativo e regra da maioria. E aqui entramos com outro. Não podemos deixar de ver que aqui nós estamos dentro da questão da retórica, né? Convencimento não definido da liberdade, mas que atenta para a definição como instrumento de sustentação de um modelo político e econômico também. Então, John Locke, qual é o conceito dele? A liberdade do homem na sociedade é de estar sujeito unicamente ao poder legislativo definido pelo Estado por consenso comum. Então, liberdade do homem na sociedade é de estar sujeito unicamente ao poder legislativo definido pelo Estado por consenso comum. Por consenso comum. Quando a gente volta aqui, ó, cadê o do Rousseau? Obedecer às leis estabelecidas pela sociedade é ser livre. Aí você vem aqui e ele fala, ele dá uma melhorada na coisa. A liberdade do homem na sociedade é de estar sujeito unicamente ao poder legislativo definido pelo Estado por consenso comum. Então, leis que não são dadas só por um monarca, por exemplo, mas pelo Estado, por consenso comum. É isso que eu estava querendo dizer com melhorias. Né? Ele começa dizendo, não, mas você tem que ter consenso comum, tem que ter o Estado, não soberano, né? Não, ou seja, o rei ou os nobres, dizendo para você o que é lei. Eu tenho que definir através dos meus representantes o que é lei, por consenso comum. Né? Então, nesse sistema, os homens são livres porque sua liberdade é limitada unicamente por normas em cuja elaboração puderam livremente participar. A questão a questão aqui tem uma questão democrática de sentar, se definir e discutir, etc., só que isso toma tempo. Né? Então, uma posição que nós temos que analisar aqui é a sociedade que nós temos hoje, que é uma sociedade de aceleração produtiva. Essa aceleração produtiva envolve, então, portanto, essa possibilidade mesmo de uma discussão continuada sobre isso, ou é determinada pelo que o mercado quer na sua aceleração produtiva? Não estou falando do mundo de Locke, estou falando do mundo de hoje. Né? Então, como é que ficaria isso? Nós temos que pensar a respeito. Né? Depois nós temos o Rousseau. Rousseau e a vontade geral. Mudando o acento, liberdade não significa mais que o Estado precisa ser sensível à vontade dos cidadãos, e sim que os cidadãos têm a obrigação de obedecer às normas governamentais que refletem a vontade da maioria. Os homens são livres na vida em que foram forçados a ser livres. Então, não é mais liberdade. Liberdade é seguir o que a maioria quer. Não liberdade, porque eu tenho um indivíduo e tal. Não, né? O Rousseau vai falar, não, a liberdade é uma vontade, e a vontade geral, né? Você vai seguir o que a maioria quer. Você não é livre para fazer, como um indivíduo pequeno, em relação à vontade maior, tudo aquilo que você quer. Né? Não é. Né? Então, dessa forma, liberdade diz respeito não mais à possibilidade de agir dessa ou daquela maneira, e sim à obrigação de agir de maneira ordenada pela autoridade. Uma inversão radical do conceito. Nossa, mas nós podemos fazer um processo onde nós lêssemos Locke, Rousseau, Roosevelt e outros.
Poderíamos, mas isso faz parte da ciência política, né? Isso tem uma graduação específica, uma pós-graduação também, mestrado, doutorado dentro disso. Por quê? Porque é um cabedal próprio do conhecimento humano e demanda muita leitura, né? Um monte de leitura. Na filosofia política, por exemplo, que a gente tem na graduação de filosofia, é um preparatório para ingresso na ciência política, né? E é muita leitura, é muito conceito, é muita coisa. Por quê? Porque determina essa questão do controle, né? Das possibilidades, da liberdade que ocorre nos desejos humanos, nas necessidades humanas e assim por diante. Então aqui nós temos depois, o 11 nós já vimos, né? Aqui o 12 nós acabamos de ver, agora o 13. Liberdade como construção moral. Muitas vezes as definições de liberdade incluem termos éticos como justo, deveria ou virtude. Não apenas o termo a ser definido, mas também a expressão que o define tem um significado valorativo. Então aqui nós temos Montesquieu. A liberdade pode constituir somente em poder fazer aquilo que devemos querer, né? Mais um teórico dentro da retórica de definição de sistemas, né? Mas não de definição de conceito. Então a liberdade pode constituir somente em poder fazer aquilo que devemos querer. Aquilo que devemos querer pressupõe limitações que são dadas pelo Estado, pela maioria, pelos três poderes e assim por diante. Depois nós temos Baruch Spinoza, um filósofo, né, que também nós podemos dizer que nesse caso é filósofo político, chama o livre quem se deixa guiar unicamente pela razão. Aí nós temos uma questão da mens legens, ou da ratio legens, que seria a razão legal, e a razão individual. Aqui entra a questão daquilo que unicamente pela razão, não pelas suas emoções. Quer dizer, né, tem uma questão aqui de retomada, de certa maneira, daquilo que na filosofia moderna tem a ver com Descartes, né, que começa a excluir as emoções, os sentimentos e começa a dar prioridade para a razão. Hoje a gente sabe que isso acaba trazendo alguns problemas muito sérios, né, para o nosso mundo, principalmente essa questão aí do antropoceno, antropotécnica e assim por diante. Né. E o Lasky fala assim, a liberdade pode ser definida como afirmação por um indivíduo ou por um grupo de sua própria natureza. Né? Por um indivíduo ou por um grupo de sua própria natureza. Né? Então, quer dizer, nós temos aqui já o ingresso da ideia de um grupo, contraposição entre grupo e indivíduo, né? O que o Rousseau também fala. Né? Aí, ó, obedecer uma lei por nós mesmos imposta é liberdade. Né? Então, claro que não está definindo nem um pouco a liberdade, mas existe toda uma questão retórica para que a gente fique convencido de que o modelo liberal do liberalismo e da modernidade, com suas questões aí de Estado, etc., são os melhores para que a gente possa obter a consecução do nosso fim de vida, que é a felicidade. Né? E aí nós temos o epiteto. Não adquirimos liberdade satisfazendo o que desejamos, e sim eliminando o nosso desejo. Né? Então nós temos aí uma série de questões de, aqui no caso do desejo, você renuncia ao desejo em função da maioria, né? Como o Rousseau fala, né? Da vontade da maioria, você faz um autossacrifício em relação ao bem-estar comum, isso tudo vai começar a aparecer aqui. Né? Claro que o Epiteto não está muito interessado nisso, na verdade está interessado em outras coisas, né? Mas aqui nós temos uma questão interessante da política grega também. Né? Desde Platão, passando pelos estoicos e pelo pensamento cristão, o estoicismo foi muito importante para formatar a ideia de governo romano, né, do Império Romano, que se junta ao pensamento cristão até o neo-hegelianismo. O que é neo-hegelianismo? Aí nós tivemos um salto, né, o pensamento cristão, que vem sendo carregado para a Idade Média, chega até o pensamento moderno. Dentro do pensamento moderno nós temos diversas dissensões, até que chega no Hegel. O Hegel, de fato, é o divisor de águas. Assim como Kant, de certa maneira, foi um divisor de águas, Hegel se torna o grande divisor de águas na ciência política, em função daquilo que ele chama de espírito absoluto. E a partir dele nós temos uma divisão entre capitalismo e socialismo. Né? O Marx foi um orientando do Hegel. Né? Então, fez seu doutorado sobre ele. Então, aí nós temos, outros também fizeram, mas que foram para o lado do capitalismo, enquanto que o Marx foi para o lado do socialismo, do comunismo. Aí se desenvolve toda uma questão de divisão de água a partir de Hegel. Né? O homem alcança. Então, voltando, desde Platão, passando pelos estoicos e pelo pensamento cristão até o neo-hegelianismo, o homem alcança a forma mais alta de autorrealização. Olha lá, autorrealização é um termo hegeliano já, né? Submetendo-se a alguma norma moral imposta externamente por alguma autoridade religiosa ou política ou internamente pelo próprio eu superior, identificado com a fé, a razão ou a consciência moral. Isso tudo tem a ver com filosofia cristã.
Tem a ver com filosofia cristã, desenvolvida pelo Hegel e depois, posteriormente, continua a ser processada pelos que vieram depois do Hegel, né? Em relação à ciência política. Agora nós temos aqui, olha. Se uma licenciosidade desenfreada de palavra e de escrita fosse concebida a todos, nada permaneceria sagrado e inviolado. Dessa forma, a licenciosidade ganharia o que a liberdade acabaria perdendo. Né? Então, aqui nós temos uma questão. E aqui, liberdade, conceito em disputa. Utilizando o termo liberdade como marca registrada das preferências morais ou políticas de todos, o empenho de todos em buscar a liberdade será vão. Todos irão concordar que a liberdade é o bem supremo, porém sua concordância não passará disso. Né? Então, concordância superficial. Uma não concordância significativa acerca do valor da liberdade supõe uma concordância acerca do significado da liberdade em termos não valorativos. Sem isso, o debate é apenas retórico. Né? Então, se eu coloco assim, a liberdade é dom de Deus. Certo, mas não vai muito além disso, porque a liberdade é dom de Deus. Todo ser humano é livre. Todo ser humano é livre para buscar a sua felicidade, a sua autorrealização, etc. Tá. Então, eu tenho uma concordância superficial. Né? Quando eu vou aplicar isso mesmo, quando eu vou tentar formatar isso na prática, mesmo que a coisa muda. Né? Então, liberdade social como base. Olha lá. O conceito de liberdade social agora tem uma aplicabilidade do conceito. O conceito de liberdade social proporciona bases satisfatórias para uma discussão fecunda acerca dos aspectos normativos. Aí é a aplicabilidade da ideia de liberdade a partir da composição do que pode e o que não pode ocorrer dentro de uma sociedade, em função, como diz, da paz social, da produtividade, do recolhimento de tributos, da manifestação de riquezas e etc. Né? Bem como dos aspectos empíricos da liberdade, bem como dos aspectos empíricos da liberdade. Olha só, né, o empírico que eu estava dizendo para você, né, como aplicar isso na prática. Né? Que algumas vezes a gente abandona um pouco em função vamos dizer assim, de um pensamento super abstrato e etc., mas que, como ele disse, acaba levando para uma concordância superficial. Então, valores em competição. Próximo ponto. Com relação aos segmentos a ser atingidos ou não pela liberdade social, haverá sempre opiniões divergentes, de acordo com o valor atribuído a outras finalidades sociais, a igualdade, a justiça, o bem-estar, que podem competir com a finalidade da liberdade. O que isso nos mostra? Isso nos mostra que todo pesquisador, toda pesquisadora, todo político, toda política, todo governador, toda governadora e assim por diante, né, tem uma perspectiva de acordo com finalidades sociais que ela quer atingir, ou que ela quer analisar e assim por diante. Então, aí é que entra a questão dos valores em competição. E não adianta, haverá sempre opiniões divergentes. Me parece que no nosso país nós temos um problema com isso, né? É aquela coisa do tipo, você é isentão, você é em cima do muro, né? Começaram a usar isso, eu me lembro bem até o período que o pessoal começou a usar isso aí, e o pessoal me agredia nas redes sociais, você é isentão, você não sabe o que você quer. Não, eu sei muito bem o que eu quero, e já naquela época, porque eu já estudava ciência política, já tinha sacado essa ideia do que haverá sempre opiniões divergentes, sempre forças retóricas querendo te convencer a abarcar aquele modelo que eles querem. Né? Quem que quer? Quem está empolgado com algum sistema político, ou que tem algum interesse político dentro daquele sistema político, daquele partido político, ele quer te carregar junto com a peste, quer te colocar dentro do sombreiro deles, para quê? Para que você ganhe, para que ele te ganhe naquela causa que ele quer colocar. Né? E aí você embala com ele, vota, e ele ganha poder com isso, a causa ganha poder e assim por diante. Mas pra gente isso não serve, porque a gente tem que pensar a respeito de uma autoanálise daquilo que é interessante para mim e quais os grupos que se aliam àquilo que é interessante para mim e nos valores que eu tenho dentro da filosofia que eu professo. Como todo brasileiro, de certa maneira, é um cristão, não tem como escapar disso, então existem os valores de Jesus de Nazaré, dos evangelhos, não de teóricos e de teólogos que tem por aí, mas de Jesus de Nazaré nos evangelhos a gente tem esses valores têm que estar no centro da nossa política sempre. Né? Então, não valores teológicos de dizer que Jesus queria isso, não, aquilo que está lá no evangelho. Né? A gente lê aquilo, a gente consegue perceber quais são os valores de Jesus. Né? Por isso que a ciências da religião,
E os estudos religiosos, né? Estudo da filosofia cristã, o estudo da teologia são tão importantes no nosso país, né? Por quê? Porque elas são algo assim que determinam os nossos valores políticos, os nossos valores sociais, né? Com isso, nós chegamos aqui então a essa ideia de que haverá sempre opiniões divergentes. A gente não precisa se abalar com as pressões que as pessoas fazem, te chamando de isentão, em cima do muro, neutro, não sei o que, não sei o que lá. Não, né? Eu acho que vocês não precisam se abalar, eu também não, falo o que quiser, porque na verdade é uma pressão retórica. Quando a gente percebe isso, que é uma pressão de convencimento, a gente começa a fazer parte do jogo de uma maneira mais equilibrada, né? E por fim, chegamos aqui na nossa biografia, finalmente, né? E nós vamos continuar com a ideia de investigação da liberdade religiosa e assim por diante, mas nós, como vimos, nós temos uma série de coisas aqui que nós precisamos explorar, como democracia, socialismo, né? Capitalismo, neoliberalismo, liberalismo, né? Indivíduo, né? E propriedade privada, né? Instituição estatal, o que é o Estado, o que é ditadura, o que é democracia. Então tudo isso precisa ser visto à medida que a gente avança nessa ideia de investigar esse conceito de liberdade, tá bom? Então é isso, muito obrigado pela sua paciência e pelo seu interesse aqui no nosso vídeo. Um grande abraço para todos e nos vemos nos nossos próximos vídeos. Até mais.